Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite ao público que nos acompanha nessa noite, nessa casa, os trabalhos de mais uma sessão ordinária. Hoje, especialmente, no dia 8 de março, dia que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Cumprimento aqui o DIR, está na presidência, agora o Sindicato dos Empregados do Comércio. Obrigado, DIR, pela presença e pela condução também dos trabalhos no sindicato. O seu Belaver, que também está presente, o Thiago, que nos assessora. Em nome também do Mário aqui, toda a comunidade UNA LGBT, também na associação presente, obrigado pela presença. Cumprimentar aqui, em nome do Pavão, toda a imprensa que nos acompanha nessa noite. Cumprimentar aqui também, em nome da Maiara, da Iraci, todas as mulheres nessa noite, a Raquel também aqui, todas as servidoras, servidores, assessoras dessa casa, os demais assessores também dos vereadores, e também a todos que, através do TV Câmara, nos prestigiam com os debates nessa noite. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, já como anunciava o vereador Piccoli aqui, anteriormente, sobre o Dia Internacional da Mulher, nós precisamos sim fazer um breve relato e recordar também um pouco do histórico desse dia. Que com certeza nós, vereador Piccoli, temos essa concepção que nós temos esse tratamento igual, que temos que viver em harmonia, de forma equilibrada, tanto homem quanto mulher, mas infelizmente ainda nós vivemos uma cultura muito machista, infelizmente. Não poderia ser, mas é necessário sim esse dia, para a gente reforçar um pouco o debate mais aprofundado, a partir da ótica das conquistas, dos direitos das mulheres e da valorização com o passar do tempo. Porque se não fosse por esse dia, muitas coisas não teriam sido conquistadas no decorrer dos anos. E o Dia Internacional da Mulher, ele retrata muito mais do que uma singela homenagem, um parabéns, um abraço. Retrata, sim, um histórico de luta incessante, de valorização para a conquista de direitos para as mulheres. Nós vivemos aí há séculos passados anos terríveis para as mulheres. Anos terríveis. E esse dia 8 de março foi decretado por quê? Porque lá ainda no ano de 1857, algumas operárias, centenas de operárias nos Estados Unidos, que reivindicavam pela redução da carga horária, que infelizmente a carga horária das mulheres era maior que os homens, e também a questão da licença maternidade, foram mortas, queimadas dentro de uma fábrica nos Estados Unidos. Então, por isso, do dia 8 de março, que hoje é alusivo para o debate, para a discussão, dessa data especial para fazer esse debate. E nós, hoje, avaliando um pouco do cenário, a partir da 1900, nós vimos que veio uma organização muito grande das mulheres para conquistar alguns direitos. Especialmente em 1932, onde foi, Piccoli, dado o direito à oportunidade às mulheres, reconhecido isso, que antes não tinha, ao voto. Então, a partir de 1932, então, esse debate foi colocado e foi reconhecido o direito do voto da mulher, igual também ao homem. A partir de 1970, diversos movimentos progressistas vieram debatendo e discutindo a questão da igualdade de gênero, construindo diversos movimentos, organizações populares, consolidando aí com inúmeros movimentos, o movimento das mulheres camponesas, das mulheres urbanas, a conquista da primeira delegacia especializada na mulher, para a mulher, em 1985. Então foram diversas bandeiras que foram levantadas e que foram sendo construídas nesse decorrer desses últimos anos, especialmente a partir da década de 80. E apesar de todos os avanços que nós tivemos, na sequência, a conquista da aposentadoria, o direito na previdência também para a mulher, que até então era só para o homem, na sequência, a conquista da licença maternidade para as mulheres no meio urbano, e também depois a luta das mulheres camponesas, que também conseguiram a licença maternidade para o meio rural. Na minha época, nasci em 1986, minha mãe não teve a oportunidade de ter a licença maternidade. Hoje as mulheres têm de agradecer pela conquista, pela luta que muitas tiveram de ter a licença maternidade. 4 meses, talvez seja pouco ainda, mas que é um direito que isso faz parte da história, da luta das mulheres organizadas. Então, é dia também de reconhecer essas conquistas. No entanto, diante de todas as conquistas, existem ainda muitos problemas. E também precisamos refletir também a questão da violência, da discriminação, que ainda está muito impregnada, vereador Ricardo, na sociedade brasileira, na nossa sociedade,
para com as mulheres. Violência essa física, violência moral, violência sexual, discriminação também nesse sentido, que precisamos romper barreiras ainda para poder fazer com que as mulheres tenham o devido respeito e a devida valorização como pessoas de uma sociedade brasileira, enfim, na sociedade xanxerense. E inúmeros são os desafios. As mulheres são muito mais vulneráveis à questão da violência, e por isso que precisa ser aplicadas políticas públicas direcionadas, ações proativas por parte do Estado, para que possa atender às demandas das mulheres, especialmente da questão da segurança, que nós vemos por aí muitos abusos que acontecem. E a cada caso, vereador Luiz Augusto, que se tem registro, por exemplo, de um boletim de ocorrência de uma violência contra a mulher, existem no mínimo mais 3 que estão escondidos e que não aparecem. Então são dados alarmantes e que nesse dia nós precisamos fazer essa reflexão. E nós, enquanto Poder Legislativo, e também o poder público como um todo, trabalhar nessa perspectiva, de ter políticas públicas efetivas para atender a necessidade das mulheres, atender e dar mais condições e também o direito à cidadania, que é isso que é mais importante. Bem como também atender as demandas e as preocupações que muitas das mulheres têm com seus próprios filhos, com o futuro dos seus filhos, com o futuro dos seus netos, porque toda mulher, toda mãe quer ver seu filho bem encaminhado, quer ver seu filho estudando, com um bom emprego, com bom trabalho, e por isso nós também precisamos pensar nesse sentido. É esse desejo, essa sensibilidade que nós precisamos entender das mulheres. E nesse dia, aconteceu em Chapecó, como em inúmeras cidades do país, do estado de Santa Catarina, uma grande mobilização também, tendo em vista esse debate dos direitos que foram conquistados e que agora está sendo colocado em xeque esses direitos. Especialmente a questão da reforma da Previdência, que é um dos temas que, inclusive, amanhã nós iremos debater nessa casa, em audiência pública, que hoje foi discutido, debatido, e as mulheres de todo o Oeste se organizaram e estiveram em Chapecó, juntamente com os companheiros homens militantes, para também buscar refletir isso e também lutar contra essa reforma, que vem atingir já diretamente as mulheres. As agricultoras, para você ter uma ideia, se aposentam hoje com 55 anos de idade. Os homens é 60. Nessa nova regra, todos se aposentarão com a idade mínima somente, de 65 anos. Então as mulheres é que terão um impacto maior na sua vida, porque sofrem já muito mais por tudo já que passam e ainda agora vai se igualar aos homens. Então, Piccoli, nesse sentido, eu penso que não pode se ter igualdade na questão da idade para a questão da previdência. Então é um debate que precisa ser feito e que hoje serviu como pauta para os movimentos sociais se organizarem e fazerem esse debate mais aprofundado a partir dessa ótica dos direitos que estão sendo ameaçados. E o caminho é esse. Sem mobilização não haverá conquista ou manutenção dos direitos. Sem a luta organizada, a pressão nos parlamentares, porque quem está com a chave na mão, com o voto na mão, são os nossos deputados federais e os senadores. Então, por isso que precisa de muita mobilização, de muita pressão, de chegar no calcanhar dos deputados e pressionar. Porque no momento que vieram pedir o voto para nós, para toda a população brasileira, não disseram que iriam votar para retirar direito da população brasileira, especialmente da classe trabalhadora, e especialmente daqueles que mais precisam, das mulheres, dos homens, daqueles que têm algum tipo de deficiência, que tinha seu benefício, que tem ainda e que pode ser cancelado ou vir a sofrer alguma alteração. Então, apenas para registrar nesse dia, nosso gesto de valorização, de respeito a todas as mulheres e também de recordação, porque nós precisamos recordar a história para poder entender o que se passa nos dias de hoje e também projetar ações proativas para que se mude essa realidade nos próximos anos, nos próximos dias. No mais, agradecer a todos e desejar uma boa noite.